trouxe essa convidada mais que especial aí, que é a Eveline Tomasi, para falar de um assunto que, como eu estava falando, permeia aí tanto a nossa vida profissional quanto a nossa vida pessoal, né? Que é a gestão de conflitos. E, para começar isso, desde o início do mês de setembro, quando nós começamos a trabalhar vários assuntos aí voltados para a gestão, nós trabalhamos comunicação interna, trabalhamos análise de contexto da nossa empresa, trabalhamos manter o foco no cliente, trabalhamos também a liderança. E pensando em tudo isso, eu acho que a gente fecha com chave de ouro trabalhar a questão dos conflitos. Porque para a gente poder estabelecer todos esses processos dentro da nossa empresa, nós provavelmente vamos enfrentar aí alguns conflitos. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você te apresentasse, Eve, para quem não te conhece ainda. Obrigada. Bom, primeiro agradecer o convite, Camila, é um prazer estar aqui falando desse tema que eu adoro falar, eu tenho uma paixão por este assunto. Eu trabalho há 8 anos com desenvolvimento humano, né, na área de coaching, PNL, desenvolvimento humano, com cursos, treinamentos, e eu tenho um curso específico de gestão de conflitos, né, um curso de mais de 9 horas, que eu vou dar aqui uma degustação aqui desse curso para vocês, mas eu desenvolvi uma metodologia que são 7 passos da gestão de conflitos, né? E é um curso que eu tenho um maior carinho, porque já contribuiu com a vida de muitas pessoas, de muitos líderes em empresas que se diziam assim, nossa, eu não sei como gerir conflitos, né? Aí sempre um acha que eu estou defendendo o outro, e fica desconfortável a situação, então sempre foi um tema, e eu parti de um pressuposto da programação neurolinguística, que como o mapa não é território, nada mais quer dizer que cada pessoa tem o seu mapa de uma mesma situação, de um mesmo território, cada um pensa de um jeito. Percebendo isso, é inevitável não haver conflitos, eles sempre haverão. Então, já que sempre vai haver conflitos, a gente precisa aprender a gerir os conflitos. Foi daí que surgiu a ideia de fazer um curso específico de gestão de conflitos para ajudar aí todos os profissionais de todas as áreas, porque às vezes a gente tem conflito não só com a nossa equipe, mas também com os clientes, né? E a gente tem que fazer a gestão desse conflito também. Então é um tema que eu super adoro, sou fã. Amanhã eu vou falar disso também na live. Hoje eu vou dar o tom mais empresarial, né, mais gestão de conflitos para a empresa, e amanhã às 11 horas, lá no perfil do Instituto Mulher, eu vou falar de gestão de conflitos para relacionamentos, né, relacionamentos interpessoais, família, parceiros, enfim, mas é gestão de conflitos. Com certeza, e isso que eu acho mais legal, porque tudo que a gente conversou até agora, a gente sempre consegue trazer um aprendizado para a nossa vida pessoal também, né? E começando, assim, esse bate-papo, geralmente, quando a gente pensa em conflito, a gente pensa em briga, né? A gente pensa em discussão. Existe uma diferença de briga e de conflito? Já adorei a pergunta inicial, porque é exatamente isso. A gente precisa desmistificar o que é conflito, tá? E a primeira coisa a se dizer é que conflito não é briga, tá? Conflito é divergência de opiniões. É quando eu gosto mais do azul e tu gosta mais do amarelo, né? Simplesmente porque a gente tem opiniões diferentes. E de onde vêm as nossas opiniões? Vem das nossas crenças. E de onde vêm as nossas crenças? De tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da nossa trajetória. A gente foi tendo experiências que foi formando o nosso modelo mental. E fez com que eu gostasse mais de amarelo. E a tua educação, a tua formação, a tua cultura, o teu meio familiar fez com que tu gostasse mais do azul. E nós temos aqui opiniões diferentes. E aí nós temos um conflito. Porque nós temos que escolher qual será a cor da festa da empresa. Né? Da festa da empresa, não, porque geralmente é nas cores da empresa, mas da cor da festa do filho. Né? Ou coisas, eu estou trazendo aqui coisas bem corriqueiras. E aí vira um conflito. E a gente começa, por quê? Porque para mim o amarelo é melhor. Ele é mais bonito, e aí eu vou te dar todos os meus motivos para justificar por que o amarelo é melhor.
E tu vai me trazer as tuas justificativas de por que o azul é o mais legal, mais interessante, mais apropriado. Então, esse é o primeiro passo, tá? É entender que briga é uma coisa, conflito é outro. E conflito é importante, conflito é enriquecedor, porque através de um conflito, tu te perceber divergindo da opinião de outra pessoa é uma oportunidade de aprendizado. Poxa, por que será que ela pensa assim? Por que tem o azul aí? Né? Ou tem muitos conflitos em metodologia de trabalho. Né? Metodologia de trabalho. Ai, eu acho que tem que começar daqui para cá. Sabe? Eu vou pegar exemplo que eu já, dentro das empresas que eu presto consultoria também, a parte da higienização de ambientes. Né? E aí tinha conflito sobre a metodologia. Aí eu acho que fica mais limpo se começar a limpar dos fundos para frente. E a outra pessoa diz assim, não, acho que fica muito mais limpo se limpar da frente para os fundos. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que resolve esse conflito. Porque cada uma ali tem a sua opinião e tem a sua, para ela é uma verdade. Ela realmente acredita que aquilo é coisa. E aí, se tu, enquanto líder, escolher um ou outro, a outra não vai ficar braba? Vai, né? Exatamente. Mas eu vou ensinar daqui um pouquinho, eu vou ensinar um jeito de tu fazer essa gestão de conflitos sem se indispor com nenhum dos lados. Isso é legal, Eve, porque geralmente quando acontece um conflito, a pessoa vem um pouco mais exaltada, né? Ou ela vem um pouco nervosa, porque ela está discordando de alguma opinião, ou ela quer mudar totalmente uma situação e a outra pessoa discorda. E nesse momento, a nossa tendência é partir para a defensiva, né? Não, deixa eu me defender, a pessoa está me atacando, né? Então deixa eu me defender. O que a gente pode fazer, assim, nesse primeiro momento, quando a gente percebe o conflito, mas tu não quer, de fato, entrar no embate com aquela pessoa, né? Mas tu percebe que teve ali uma discordância e que a pessoa se exaltou e a tua tendência também, se tu já tem um perfil um pouco mais enérgico, né? É subir o nível e sobe o tom de voz e aí acaba entrando, de fato, numa discussão. No momento, o que a gente pode fazer para começar a se perceber e tentar mudar de atitude nesse momento? Ah, perfeito. Então, antes de eu te dar exatamente a estratégia, qual fazer, eu quero falar de um ponto bem importante. Hoje ainda assistindo uma palestra incrível num congresso que a Unicino está promovendo, falando exatamente disso, da importância dos profissionais desenvolverem inteligência emocional. Né? Porque quando há uma discussão, porque eu penso de um jeito e tu pensa de outro, e para isso já é suficiente aumentar o tom de voz, é porque falta inteligência emocional. Né? E hoje as pessoas estão sendo contratadas pelas suas habilidades técnicas, pelo seu currículo, e estão sendo demitidas pela sua falta de inteligência emocional, pela sua falta de habilidade de se relacionar, por uma comunicação que não é eficiente, né? Uma comunicação não violenta que está se falando tanto, e também é outro tema que eu acho fantástico. Né? Então, se tu é uma profissional, está aqui nos assistindo, oi pessoal que chegou, boa noite, sejam todos bem-vindos, manda um aviãozinho, convide as amigas, porque a gente está falando de um tema muito bacana que é a inteligência emocional. Então, eu até me perdi agora, fui ver quem é que estava chegando e me esqueci. Bom, as empresas estão mudando já esse conceito, tá? Elas estão olhando mais para como a pessoa, através de uma técnica chamada entrevista por competência, né, é capaz, essa técnica, ela é capaz de investigar o comportamento da pessoa em situações desafiadoras no trabalho. Então não adianta, se o profissional não tiver inteligência emocional, ele não vai ser contratado. Então essas coisas já estão mudando, tá? Então esse é o primeiro passo, né? Se tu é gestor, se tu é gestora ou se tu quer ascender, não é só ascender enquanto uma carreira numa empresa. Se tu é empreendedor, se tu é empreendedora e tá aqui escutando esse papo, desenvolver inteligência emocional é pré-requisito. Porque se tu trabalha com pessoas, você tem que fazer isso. Porque você precisa de inteligência emocional também para fazer gestão de conflitos, né? Mas vamos lá. Chegou uma pessoa muito exaltada, trazendo lá uma situação, porque isso aqui não está certo, não devia ter feito dessa forma, isso aqui
eu já te expliquei que não era para ter feito assim, porque isso causou um prejuízo. E aí, o que tu vai querer fazer, como tu bem falou, né, Camila? É se defender. Não, mas só um pouquinho, porque não é bem assim, porque o que tu tá pensando, porque quem é tu para falar assim comigo? E por aí vai, né? E aí a coisa anda. Bom, qual é a estratégia para a gente usar aqui neste momento? Quando a pessoa vir exaltada, te falando tudo isso, a primeira coisa que tem que sair da sua boca é: eu entendo. Sério, Eveline? Como assim dizer eu entendo? Mas eu vou explicar. Eu entendo é diferente de eu concordo. Tá? Faz sentido. Quando você diz eu entendo, a pessoa... Opa, só um pouquinho. Porque tá todo mundo esperando que tu te defendas. Tá todo mundo esperando que tu também revide. E aí, quando tu ouve tudo aquilo e diz assim, eu entendo. Eu entendo que tu pense assim. Eu imagino o que tu tá sentindo. Eu entendo. Quando tu diz isso, tu desarma a pessoa. Porque é como se fosse um jogo de dama, o conflito. Um jogo de xadrez, enfim. Cada passo depende da jogada um do outro. E quando tu simplesmente tira a peça do tabuleiro, a pessoa não sabe qual é o próximo passo, não sabe qual é a próxima jogada. Como é que ela vai discutir, né, se a pessoa não está discutindo com ela, né? Exatamente. Como é que eu discuto com alguém que diz assim, eu entendo? Tá, mas ela disse eu entendo, como é que eu vou... Aí a pessoa meio que trava. Aí sim, quando a pessoa dá essa travada, é porque ela está tentando voltar para o racional. Porque quando a pessoa ela está sob forte impacto emocional. Se ela saiu falando ali, saiu, né, te xingando, ela está sob forte impacto emocional. Ali o racional não está trabalhando como deveria. Quando tu fala isso, eu entendo, ela vai buscar no racional uma explicação para isso. Pronto, tu já deu um passo extremamente importante, que é fazer ela voltar ao nível, a um equilíbrio emocional e voltar a usar o racional para conversar contigo. Porque é assim que se resolve conflitos. É assim que se resolve discussões e demais situações desafiadoras. É usando a nossa parte racional. Porque a emoção, ela sempre vai ser diferente, a minha emoção e a tua, porque é muito baseada nas nossas crenças, nos nossos valores. E aí eu vou querer fazer só o que é bem para mim, que é bom para mim ou que vai me fazer bem. Quando eu trago para a razão, fica mais fácil também eu identificar o que é importante para a empresa. Se eu estou na empresa. Ou se eu sou a dona do negócio. Será que é interessante para mim chegar aqui e ficar dando piti? Né? Então, percebe que quando a gente usa essa palavrinha, eu entendo, tu traz a pessoa, que nem a Vivi colocou aqui, tu traz a pessoa de volta para o presente, tu dá uma desligada na emoção e liga de novo o racional e a pessoa, às vezes, fica até sem fala. Aí sim, tu consegue trazer o teu ponto de vista, né? Já usando um tom que tu nem chegou a alterar, né? E aí tu vai dizer assim, eu entendo que tu pense assim, eu imagino o que tu deve estar sentindo, eu imagino que tu deve estar decepcionado. Eu não estou dizendo que eu fiz algo para te decepcionar. Ela se decepcionou com uma expectativa que tinha de mim, né? Então, aí você, depois dessas frases, que eu chamo de frases neutralizadoras, aí sim tu consegue. Bom, agora se tu me permite, eu gostaria de te trazer os motivos que me levaram a tomar essa ação, de tomar essa atitude, de vender aquilo, de mudar aquilo de lugar. Os conflitos surgem pelas mais diversas situações, desde as menores até as maiores, né? Mas olha só, falando desse jeito, assim como está conduzindo, é o mundo ideal, né? A pessoa fala, a outra que está recebendo ali escuta, e aí depois ela devolve com essas frases neutralizadoras e dá sequência. Acontece que no dia a dia,
Muitas vezes a pessoa está falando e tu já está aqui matutando o que eu vou responder, né? Então, assim, tu não está ouvindo a pessoa naquilo que realmente ela está falando, porque se ela está trazendo um conflito, alguma questão, é porque para ela aquilo é importante. Só que a gente está tão assim naquela coisa, poxa, a pessoa está vindo de uma forma enérgica falar comigo e eu já estou me defendendo mentalmente, pensando quais são os argumentos que eu vou falar para ela. Como a gente lida com isso para poder conseguir fazer dessa forma como tu está sugerindo? Porque não é tão simples, né? Ou não. E eu é que não sei. Não, é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque exige treino, né? E tem um outro fator bem importante aqui, que é o ouvir na essência. Escutar o outro de verdade, tentando entender e não com a intenção de responder. Tentando entender por que ele está trazendo, por que ele está gritando desse jeito, por que ele está tão exaltado, né? E, tentando entender, né? E aí tu ouve. Depois de ouvir, né? Nem sempre tu vai entender, porque tipo, nossa, não faz sentido nenhum ele estar tão brabo por uma coisa tão pequena, né? Mas tu tem que dizer, eu entendo que tu estejas nervoso, eu entendo que talvez tu não esperava isso de mim, né? Agora, o que é o grande detalhe aqui e o que é difícil de fazer gestão de conflitos? Quando nenhum dos dois tem inteligência emocional, entende? Aí vai sempre partir para briga, aí não é mais conflito, aí vai para briga. Porque é uma queda de braço, é para um quer provar o outro que eu tô certo e tu quer provar para mim que eu tô certo. E ninguém escuta ninguém. Tu não escuta os meus argumentos, porque inclusive a fala se sobrepõe. Numa briga não é assim? As pessoas falam ao mesmo tempo. Um pouco mais alto que o outro. Falam ao mesmo tempo. Ganha quem fala mais alto, né? Exatamente. Ninguém tá se ouvindo. Aí deixou de ser conflito. Porque o conflito, tu tá te expondo o teu ponto de vista, eu tô expondo o meu. E eu te ouvindo, tu me ouvindo, ainda pode existir o conflito. E aí tem uma coisa bem interessante sobre isso, que a gente pode concordar que discorda. Olha só. Essa é uma sacada, que inclusive tu pode usar também como quebra-gelo. Quando tu explica e a pessoa diz, eu não concordo, e continua, nananana, tu pode usar essa frase, anotem aí, quem tá gostando da live, podemos concordar que discordamos. E aí a pessoa diz, nisso a gente concorda. Até falando nisso, em alguns dos teus eventos eu ouvi tu falando da importância de validar a opinião do outro e aquilo que o outro está falando, né? Como acontece isso? É de acordo com essa frase que tu está falando? Pode falar um pouquinho para nós também? Isso. Nesse curso de gestão de conflitos que eu tenho, o terceiro passo da gestão de conflitos é validar a opinião do oponente. O oponente, não alguém que tu tá guerreando, tá? Apenas a pessoa que está se opondo à tua opinião, tá? É essas frases que eu te trouxe. Validar a opinião da pessoa é dizer, ok, eu entendo, eu imagino, tu está validando a opinião dele. Tu não está indo contra. Se tu for contra, ele vai vir contra também. A Maíra está colocando aqui, frase perfeita, nunca tinha pensado desse jeito. Tudo bem? Sejam bem-vindas, meninas. Mandem um aviãozinho que tem mais conteúdo bacana aqui de gestão de conflitos. Chamem as amigas. Então, quando tu valida a opinião da pessoa, é onde ela perde o chão. É onde ela não entende muito bem o que ela faz depois daquilo. E, muito provavelmente, ela vai continuar no looping. Né? Algumas, tem outras que ficam desconcertadas mesmo e te ouvem. Mas tem outros que continuam. Só que quem está ouvindo, por isso que eu falo da importância desse curso, desse conhecimento, é porque nós precisamos aprender isso. Todos nós precisamos. Porque aí, se forem duas pessoas falando de opiniões diferentes, tem crescimento. Por exemplo, eu e a Sami, né? Nós temos personalidades nossas. É minha sócia no Instituto Mulher, para quem não conhece. Eu e a Sami temos personalidades diferentes, e somos pessoas totalmente diferentes. E tu acha que a gente não tem divergência? Tu acha que a gente não tem conflitos sobre o que fazer, como fazer, por que fazer? Temos. Agora, o conflito e o que te faz pensar assim? E aí ela traz a pessoa, pois é, mas eu vejo de uma outra forma.
E aí explano a minha opinião. E sabe o que é o mais legal? Às vezes sai uma terceira opinião. Sai uma terceira opção para solucionar aquilo ou para dar um destino. Essa que é a grande sacada. Só que aí são duas pessoas que têm inteligência emocional e que sabem fazer gestão de conflitos. Né? Porque tem, então, Eveline, também aquela questão assim que às vezes a pessoa ela não quer discutir e ela encerra aquela situação e diz, ok, tá, vamos encerrar então, porque é a forma, eu não quero discutir sobre esse assunto, vamos deixar como tá, e sai. Isso é de fato encerrar um conflito? Agir dessa forma? Com certeza não, né? E sabe quem faz mais isso, né? As mulheres, né? Ah, é? As mulheres têm uma tendência a não gostar de conflitar. E isso está muito enraizado também na educação que a gente teve. Menina tem que ser comportada, menina tem que ser obediente, menina não pode brigar. Ela vive falando aqui. Então, as mulheres, de um modo geral, elas se calam, elas preferem encerrar o assunto e não discutir. Né? E aí elas ficam por ali. Já o homem, como ele já tem uma tendência a dominar alguns deles, né? E eles querem provar que eles estão certos, tem uma masculinidade ali envolvida, eles mais dificilmente desistem desse combate, assim, digamos assim, né? Dessa discussão, dessa queda de braço ali, não, deixa eu te provar, não sai daqui até eu não te provar que a minha opinião está certa, né? Agora, voltando à tua pergunta, será que essa é uma maneira de encerrar conflito? Essa é uma maneira de fuga, como bem disse a coisa. Deixa eu fugir daqui, né, para não me incomodar. Ou, em alguns casos, eu vou dizer raros, tá? Mas em alguns casos é sim eficiente convidar a pessoa a encerrar aquele assunto no momento porque os ânimos estão exaltados, né? Olha, eu tô vendo que tu tá exaltada, tu tá nervosa, eu também tô, né? Não tô legal, não tá confortável. Vamos esfriar a cabeça e vamos conversar no final da tarde, vamos conversar amanhã de manhã? Desculpa. Em alguns casos isso funciona muito bem. E aí, neste caso, não é uma fuga, porque vai ser resolvido. Mas com inteligência emocional de perceber, eu não estou no meu ponto de equilíbrio agora para achar uma solução para essa situação. Abrir um parênteses, né? Eu faço isso muito em casa com os filhos, porque às vezes eles tiram a gente do sério de uma forma, e aí eu disse, não, espera um pouquinho, dou uma saidinha, dou uma acalmada, volto pro centro, né? E aí depois a gente senta e conversa para resolver aquela situação, né? Para te ver, a gente sempre acaba incluindo alguma coisa na vida pessoal e profissional, né? O que são os filhos, se não os nossos liderados? Né? A maioria, muitas pessoas que fazem esse curso de gestão de conflitos comigo são os gestores e RH. Nossa, RH muita gente de RH vem fazer esse curso para fazer mediação de conflitos, que às vezes tem conflitos entre setores, tem conflitos entre pessoas, entre gerentes de áreas, e aí eles chamam o RH para resolver. E o RH é aquela coisa, tem que amenizar, tem que resolver, e aí às vezes falta técnica para a pessoa de RH conseguir fazer essa gestão de conflitos, né? Então, assim, a gente é líder dos nossos filhos, então tudo que a gente aplicar na liderança, a gente pode aplicar de uma maneira proporcionalmente adequada para os nossos filhos também, todas as ferramentas. E nesse caso, né, falando ali, retomando a questão, a pessoa pediu para encerrar a discussão porque ela não quer conversar. Ela simplesmente não quer, vamos encerrar por aqui, eu não quero mais falar sobre isso. Muitas vezes, eu já passei por algumas situações assim, que aquilo ali me deixa mais irritada, porque eu penso, peraí, né, eu tô querendo terminar um assunto e a pessoa não quer. Como lidar com isso? E para poder resolver de fato aquele conflito, né? Porque não é simplesmente o fato de eu não querer conversar, mas a pessoa não quer resolver, porque a impressão que dá é que ela tá fugindo e pensando assim, poxa, eu não vou mais falar sobre isso, porque senão a gente vai acabar brigando. Mas essa forma, essa maneira de dizer assim, ó, eu não vou mais falar sobre esse assunto encerrado, é uma forma de agressão. Eu não estou ligando para o que tu sente, para o que tu pensa, e eu vou fazer o que eu quero. Entende? Nossa. Então é uma forma muito agressiva
de tomar uma decisão. Porque deixa a outra pessoa muito impotente. Por isso que tu disse, ai, daí eu fico com uma raiva. Sim, né? Porque tu fica ali totalmente impotente frente a essa situação, né? O que eu sugiro? Se tu te deparar com uma pessoa assim, tá? E a pessoa diz assim, não, acabou o assunto encerrado, não falamos mais nisso. E aí, sempre validar a opinião do oponente. Eu entendo o teu momento, eu respeito a tua opinião, né? Eu vou sim encerrar o assunto agora, mas para mim o assunto ainda não está encerrado, mas num outro momento a gente vai conversar sobre isso. Eu não vou conversar sobre isso. Boa noite. Porque a pessoa, porque daí quando tu quer dizer, quando tu quer encerrar daí dizendo que vai parar a coisa, a pessoa daí não quer mais encerrar, porque ela quer continuar dizendo que não vai. Vocês entenderam que aí vira queda de braço que tu tinha falado. Exatamente. E aí boa noite. E aí tu encerra, porque ela se deu o direito de acabar com a conversa de vocês. E aí quando tu diz, vou encerrar agora porque eu te respeito, porque eu entendo que esse talvez não é o melhor momento para a gente falar nisso, mas no futuro a gente vai conversar sobre isso. Não, a gente não vai... Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E encerrou o assunto, como esse era o desejo da pessoa, né? Porque a gente tem que impor alguns limites também, porque tem algumas pessoas que se tu não impor limites, elas sobem em cima mesmo, né? E aí tu não sabe como parar e o que fazer para contornar aquela situação. Daqui a pouco tu tinha razão, daqui a pouco tu tá achando que tu tá até errada, né? Isso acontece muito em relacionamentos abusivos, né? Quando aquela pessoa vai te envolvendo de um jeito, ela vai contornando a situação, daqui a pouco, puxa, eu tinha, no início dessa conversa, eu tinha razão, mas agora eu tô achando que eu sou a culpada, né? Então a gente não pode deixar cair nesse jogo, né? E tem relação abusiva, não é só em relacionamentos pessoais, na relação empresarial também existe, né? Desde entre colegas, entre chefias, e tudo isso tem que ser conversado, né? Agora, claro que com técnica e com inteligência emocional fica mais fácil, ou fica mais simples, talvez não tão não fácil, porque eu sempre digo, toda e qualquer mudança de comportamento que a gente queira ter ou está disposta a ter, não é uma coisa fácil de fazer. Mudar, gente, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo mudava. Mudar não é fácil. Exige muito esforço, exige toda uma nova conexão de neurônios, uma conexão neural diferente ali para fazer esse novo hábito funcionar. Então, assim, o nosso cérebro é preguiçoso. Ele gosta de fazer aquilo que ele já está acostumado a fazer. Então, todo um novo comportamento é muito difícil. E às vezes é complicado fazer a pessoa mudar, né? Então, vale muito mais a pena a gente buscar recurso para nós mudarmos e a partir daí influenciar, né, a outra pessoa do que ficar cobrando que a outra pessoa mude apenas, né, Eveline? A pessoa não muda. Tu não muda ninguém. A gente não muda ninguém. Ninguém. O que a gente muda, como tu bem disse, quando a gente muda as reações das pessoas. Quando a gente muda as nossas ações, a gente muda as reações das pessoas. Mas nem sempre também essa reação que foi mudada, que a pessoa mudou, reagiu diferente, nem sempre é tão positiva quanto a gente gostaria, né? Só às vezes há mudança, às vezes não há, às vezes tem mudanças muito positivas. Poxa, eu, depois que comecei a usar isso com o meu filho, de dizer assim, eu entendo que tu tá chateado que eu não te deixei brincar no teu amiguinho, né? Mas, Ana, tu começa a ver os ganhos e tu começa a praticar isso mais vezes e tu começa a ver assim, puxa, isso funciona. Deixa eu tentar aqui também, deixa eu tentar lá também. E assim a gente vai indo. Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo. Essa gestão de conflitos abrange ameaça direta? E como sair dessa situação? O que seria ameaça direta? Ameaça de vida, assim, ó? Eu vou te matar? Não sei se é isso. Eu vou te demitir? Se colocar aí mais alguma contribuição para explicar melhor o que considera a ameaça direta, né? Acho que facilita para poder responder.
Uhum. E agora deixa eu usar o exemplo dele para uma hipótese, que depois ele pode explicar melhor e a gente fala depois de novo, se não for a hipótese dele, tá? Uma ameaça direta pode ser assim, olha, se tu não fizer, eu vou lá no chefe e vou contar que tu não fez. É um tipo de ameaça, né? E aí, a mesma saída pela direita. Pode dar um soco, sair na mão, diz ele. Ah, viu? Aí sair no soco e sair na mão, se a pessoa tá te ameaçando, é a mesma saída. Olha, eu entendo que tu tá nervoso, eu entendo que talvez a gente tenha opiniões diferentes, né? E só que a gente, por pensar diferente, não precisa sair no soco, né? Mas trazendo para essa questão empresarial, às vezes, quando tem divergência de colaboradores ali, em que eles trazem essa situação assim de, então, pô, se tu não fizer isso aqui, eu vou ter que falar pro chefe, não sei o que, não sei o que. Que é um tom de ameaça, também é a mesma coisa. Poxa, eu entendo que tu acha que esse é o certo a fazer. Ó, eu tô validando, tô dizendo que eu concordo. Mas talvez seja assim, eu entendo que tu acha que esse é o certo a fazer, mas o que eu tô te pedindo é só mais um prazo, ou é só uma ajuda para conseguir entregar, ou é só, entende? Mas primeiro valida. Se tu for atacar, porque o que normalmente acontece? Se a pessoa te ameaça, tu vai pro combate. A pessoa te ameaça, o que é? Tu tá me ameaçando? Quem tu pensa que tu é? Aí, quer saber? Então tá, vai lá e fala isso, porque eu vou falar para ele também daquele dia, daquele outro que tu fez isso e aquilo. Entende? É assim que os conflitos se dão o tempo inteiro em todos os lugares. Porque a gente não consegue ter inteligência emocional para olhar para o outro e dizer assim, cara, ele só pensa diferente de mim simplesmente porque ele é diferente de mim. E nós somos todos diferentes. E vai ter conflito o resto da vida. Não existe vida sem conflito. E todas essas dicas assim que tu está trazendo agora, eu acho que tem a ver também o tom de voz que a gente vai falar, né? Porque não adianta nada eu usar essa estrutura aí que tu está nos dando, passando da validação, das frases neutralizadoras, se eu usar também um tom enérgico, um tom bravo, porque eu também subi ali as minhas emoções, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que buscar justamente essa inteligência emocional para tentar falar com uma voz mais tranquila para tranquilizar a outra pessoa. Não parecer que está sendo indiferente a ela, muito pelo contrário, né? Mas trazer essa calma. Porque às vezes na hora também dizer, tu te acalma, você tá muito nervosa. Isso às vezes deixa a gente mais nervosa, né? Não diga te acalma para uma pessoa. Essa é a coisa que não funciona, né? A pessoa tá nervosa, tu te acalma, ela fica mais nervosa ainda, tá? Mas qual era a pergunta que tu tinha feito? Sobre o tom de voz, né? O tom de voz. Tá. Tom de voz tem um detalhe bem importante, tá? Porque no curso, que tem 9 horas, eu consigo explicar o rapport, né? Que é a conexão com a pessoa, né? E falo também sobre comunicação, tom de voz, linguagem não verbal e tudo mais. Neste caso, tem algumas situações muito específicas, e quando a gente fala de ser humano, gente, não existe regra, tá? Tem aqui situações diferentes que tu pode usar. Mas, dependendo da situação e da pessoa que tá te agredindo, se tu usar um tom muito ameno, se tu usar um tom calmo e tranquilo, ela pode achar que é irônico, e o que é mais provável é ele não respeitar. Então, em alguns casos, o teu tom de voz também tem que elevar para dizer assim, eu entendo, eu te entendo, e o não verbal tem que ir junto. Eu te entendo, eu imagino que tu tá chateado com isso. Tu entende? Tipo assim, que tá se conectando com a pessoa. Tô me conectando. Não só para me conectar para falar no mesmo tom, mas para mostrar assim, ó, tu sabe que eu também sei, e tu tá estabelecendo ali uma paridade. Porque senão assim, a pessoa vem, e tu diz assim, eu entendo. Sim, não, então, assim, toda uma postura não verbal, toda a linguagem que tu usa também não verbal e o tom de voz que tu usa influencia muito
no desenrolar das situações e no desenrolar de um conflito, que é como a gente está falando aqui, né? Então, bem lembrado, assim, o tom de voz, é que é tanta coisa o curso, mas tentando trazer, assim, umas dicas, né? Umas pinceladas, assim, realmente, o tom de voz, ele é bem importante para que a gente consiga. Mas, como eu falei, em algumas situações, o tom de voz, ele tem que ser adequado. Por exemplo, um cliente chegou extremamente irritado numa loja, ele diz assim, isso aqui é uma porcaria, essa loja, porque eu comprei isso aqui, estava estragado. E aí, olha como a empatia também aqui é muito importante, né? Poxa, pensa bem, se tu comprou uma coisa, tu não quer comprar algo estragado, né? Aí tu, além de chegar em casa e comprar um negócio que está estragado, tem que voltar na loja. Aí tu já tem que ter gasto, já tem que ter tempo. Aí tu não acha lugar para estacionar o carro. Tu entende? Que tudo vai deixando aquele cliente nervoso. Então, tu, como líder ou como vendedor daquela loja, tem que ter essa empatia. Se o cara está reclamando de um produto estragado, ele está muito chateado com algo que realmente aconteceu, que não deveria acontecer. Mesmo que a culpa não seja da loja. É um produto embalado, coisa que o problema é na fábrica. Não importa. Não importa, você tem que ter empatia igual. Só que em vez de ter empatia e ir até o cliente e usar um tom de voz quase que alto que nem o dele, dizer assim, senhor tá com problema nesse produto, mas vamos resolver ele agora. Imagino que difícil, pô, que chato. Realmente é muito chato chegar em casa com algo e o equipamento não funcionar, né? Vamos resolver isso agora, me acompanhe. Tu tá sendo empático, tu tá validando a opinião dele e tá usando um tom de voz adequado. Só que é isso que acontece nas lojas? Não, não. O cliente chega nervoso na loja, os gerentes assim, o senhor se acalme. Aí a pessoa faz o quê? Fica mais irritada. Teve uma vez num curso até de gestão de conflitos, que uma menina, ela era recepcionista numa academia. E aí tinha um senhor que tinha, não sei se ele tinha porte de armas ou ele era policial. Ele queria entrar com a arma na academia. E aí ela dizendo que não podia, que tinha que deixar no armário. E aí começou a discussão, e começou a discussão, e começou a discussão. E ela assim, senhor, se acalme, senão não vou mais falar com o senhor. Imagina, eu disse, tu é louco falar isso, o cara te dá um tiro ainda. Porque ela daí, além de dizer o se acalme, que deixa a pessoa mais brava, ela estava encerrando o assunto e mostrando total ignorância, tipo assim. E não ia resolver, né, para ele. É um convite, inclusive, para agressão física, né? Eu digo, tu é louca, guria. Eu disse, pois é, eu disse. Mas daí veio o gerente, me socorreu. Enfim, então, quando a gente percebe uma pessoa muito exaltada, tu tem que perceber assim, cara, o exaltado é ele. O desequilibrado é ele, eu não. Eu não preciso me equiparar a ele para fazer a gestão desse conflito, em termos de desequilíbrio emocional ou até de falta de educação, né? Que é bem comum também. Quando o cliente é mal educado com a gente, esse negócio de, o cliente sempre tem razão. O cliente, ele está no direito dele de reclamar. Né? Nem sempre esse direito, às vezes, ele é ultrapassado quando ele ofende pessoalmente as pessoas. Né? E isso a gente sabe que acontece também. Né? Agora, vai dar a habilidade do gestor, do líder, de contornar esse conflito da forma mais adequada possível. Né? Mas isso é com empatia e é com técnica, gente. Tem que aprender. Tem que aprender a fazer técnica. Tu quer fazer gestão de pessoas, tu quer fazer gestão de equipe sem aprender técnicas de gestão de conflito? Não tem como, gente. Eve, olha só, a gente falou ali em alguns momentos sobre o conflito, né, entre duas pessoas. Mas e quando acontece conflito entre setores? Porque a gente vê, e eu vejo assim nas empresas, existe coordenador da qualidade que vai lá e faz a gestão da qualidade, porque tem uma portaria, tem uma norma, tem um projeto que tem que ser implantado, né? E aí ele traz algumas mudanças que precisam ser feitas, né? E muitas vezes são mudanças que são obrigatórias, que não depende dele, não é ele que está definindo, é a norma que está exigindo, e se a empresa quer se certificar naquela norma, precisa fazer daquele jeito. E aí surgem os conflitos entre os setores, que eles não querem fazer daquelas coisas, ou um começa a colocar a culpa no outro. Não, mas é que o fulano tem que me entregar desse jeito para eu poder fazer dessa forma, senão eu não consigo fazer.
como que ele, enquanto coordenador, ou até a alta direção mesmo, que muitas vezes eles estão envolvidos nessa parte, podem melhorar um pouco essa gestão dos setores, né? Porque uma coisa parece, a impressão que eu tenho é que é mais fácil lidar com um conflito quando são duas pessoas, porque eu e a outra pessoa, então a gente resolve de uma forma mais amena, eu acho. Mas quando é um setor inteiro contra o outro, e às vezes acontece isso nas empresas mesmo, fica um pouco mais complicado. O que tu acha disso? Bom, aí geralmente o que acontece nesses casos é a falha na comunicação de como esse processo de implantação de novas normas ela vai se dar, tá? Simplesmente é muito comum chegar na empresa assim, ó, a partir de agora vai começar aqui uma série de normas porque a gente quer se enquadrar na ISO, tá? Porque é importante para a empresa, porque a gente vai conquistar esse selo. Cara, o cara que tá lá trabalhando no chão de fábrica, tá nem aí. Para ele isso é uma encheção de saco, tá? Isso para ele é assim, ó, não acredito que além de fazer todo o meu trabalho, eu vou ter que fazer essas frescuras, essas palhaçadas aí, só porque o cara lá da qualidade fica inventando essas modas, não é? E assim que eles falam, fica inventando moda aí, eles não têm o que fazer, vem para cá trabalhar, aqui tem bastante serviço, e por aí vai, né? Por aí vai, tá? Bom, a raiz de tudo isso é a comunicação do projeto e do que vai ser feito, da importância do porquê, sabe? E outra, a empatia com quem vai realizar aquilo. Quando fizer uma sensibilização, mas não uma sensibilização para explicar só o que vai dizer. A sensibilização é para sensibilizar as pessoas e a empresa também se sensibilizar com aquele funcionário que vai ter que mudar hábitos. Acabamos de falar aqui que mudar hábitos é difícil. Então, assim, o quanto a empresa está se importando com essa mudança de hábito que ele vai ter que fazer, porque a empresa decidiu que vai fazer isso. Como se prepara isso? É a comunicação. Uma sensibilização que usa, inclusive, de empatia. E o discurso de empatia tem que ser assim, gente, olha só, a gente vai se enquadrar nessa nova norma, porque é importantíssimo para a empresa, é um sonho que a gente está buscando há muito tempo. Aí eu não sei, aí tu é que é entendedora aí das normas e certificações, né? Mas faltam outras coisas. Mas, gente, olha só, a gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que vocês vão ter que mudar hábitos. Fulano, há quanto tempo você está trabalhando aqui? 20 anos. Pois é, tu faz há 20 anos desse jeito. E agora, a gente vai ter que te pedir para fazer diferente. Nós entendemos o quanto não é fácil mudar. Porque são 20 anos apertando aquela máquina, fazendo aquele corte daquele jeito. E agora vem o ISO e diz que antes de fazer o corte, tu tem que fazer medições. Que na cabeça daquela pessoa que faz aquilo há 20 anos, é uma perda de tempo. Porque ele sabe fazer aquilo de olho fechado. Uhum. Entende? Mas o ISO requer que faça a medição antes do corte. Tá? Então, a empatia da empresa para com esses funcionários e diz assim, gente, isso é difícil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. E sabe de outra coisa? Nós não vamos conseguir isso aqui se vocês não comprarem essa ideia. Esse papo reto, esse papo aberto, esse papo de verdade, sabe? Esse papo... Porque a empresa é feita de pessoas, sabe? E tá na hora de parar com essas formalidades e começar a falar com a equipe olho no olho. De dizer assim, cara, eu sei o quanto é difícil mudar. E falar na linguagem dele, né? Na linguagem lá do chão de fábrica. Não vai engravatadinho lá falar com palavras bonitas que não colam, não faz rapport. Tu bem sabe que isso não funciona, né? Então, assim, esse cuidado, tá? Eu acho que é a grande sacada para que consiga o engajamento, tão sonhado engajamento da equipe para conseguir implantar as normativas, as novas regras e tudo que tem que ser feito. É um trabalho, sabe aquele ditado que tem assim, gaste 80% afiando o machado para gastar só 20% do tempo cortando? É isso é uma cultura brasileira que não faz. Quer sair cortando, quer sair implantando as regras. Faz uma reuniãozinha lá de 1 horinha
de sensibilização só para explicar o que é as ISO, de um jeito bem teórico, chato, com termos técnicos que ninguém entende. E, ó, a partir de agora, vamos lá, todo mundo assim, porque a gente precisa fazer. E aí fica lá. Gastou 20% só na sensibilização e 80% vai, ó, sofrer, porque os caras vão boicotar. Eu tenho trabalhado fazer nisso, né? Tudo para dar errado. Trazer essa sensibilização de uma forma mais humanizada. Tirar desses termos técnicos, trazer palavras mais fáceis, mais do dia a dia da pessoa, para fazer ela entender aquilo e trazer, mostrar a importância do papel dela, né, dentro de uma certificação ou dentro de um projeto, porque muitas vezes a empresa não é certificada, mas ela tem um projeto legal que ela quer implantar, que ela quer deixar dentro da empresa. E é importante ter essas pessoas todas junto conosco, né, junto com a alta direção. E nesse ponto, tem muito essa questão de desenvolver essas habilidades, como tu disse há um tempinho atrás ali, né? E muitos empresários não percebem isso ainda, né? A importância de desenvolver essas habilidades, de lidar com as pessoas, a sua própria inteligência emocional para lidar com os conflitos dentro da empresa, porque mudou, não é mais como era antigamente, né? Que era só dar uma ordem, por exemplo, e a pessoa ia lá e fazia. Não, agora existe esse engajamento, tão sonhado engajamento, que precisa a gente ter essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Sabe que uma das coisas que ainda acontece muito ainda e eu fico triste, tá? E as empresas me contratam para ir lá dar curso de liderança para os gerentes, sendo que quem precisava daquele curso era o diretor, o dono da empresa. Só que ele não quer participar, né? Ele não precisa. Ele já sabe, ele é o dono, né? Ele é o bom, e aí ele não participa. E aí é extremamente desmotivador, sabe por quê? Porque o meu trabalho não vai fazer diferença naquela empresa. Porque o diretor não apoiou, né? Não, e aí o que acontece? Aí, agora em março eu tive uma experiência assim, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, aconteceu exatamente isso. Contratou treinamento de liderança para treinar os líderes, aí fui eu lá. As gurias saíram motivadas, fazendo feedback com a equipe, fazendo reunião, e ele fazendo tudo ao contrário. E aí, cada coisa que elas faziam, que eu explicava para elas lá no curso que era errado fazer, elas faziam o quê? Se desmotivavam, né? Não pode dar feedback no meio da equipe, né? Tem que fazer isso. E eles assim, daí elas começavam a perceber aquilo e começam a desmotivar. E aí, não funciona. Então, como é comum ainda empresários e gestores assim de alto escalão achar que não pode participar. Eu já tenho feito para algumas empresas, tá? A condição de o gestor participar junto. Até para mostrar assim, é tu que quer mudança para essa empresa, então como é que você não vai estar aqui junto? Então, quando o líder, o gestor, o dono da empresa participa junto com a equipe de um curso de liderança, de um curso de inteligência emocional, de um curso de gestão de conflitos, ele está mostrando assim, eu também quero aprender e o que nós aprendemos aqui nós vamos implantar. Porque eu estou aqui vendo o que vocês estão aprendendo, depois eu vou cobrar vocês. Gente, isso dá outro resultado. É muito diferente. Eu tive uma reunião com o diretor de uma empresa e eu tive que dizer para ele, eu falei assim, olha, a gente está implantando aqui, fazendo a manutenção da ISO 9001 e eu vejo que em vários momentos tu vai por outro caminho. E aí eu cobro das pessoas para que elas sigam essas regras, porque é obrigatório, porque é importante para a empresa, que vai trazer resultados. Mas se tu não apoiar junto comigo e não fizer também, vai ficar complicado. Daí eu perguntei, tu realmente quer a certificação? Daí ele olhou para mim, então ele se assustou, né? Você, eu preciso saber se tu quer, se tu tá disposto a manter essa certificação, porque senão também não faz nem sentido eu estar aqui, né? Para ficar só, né, enchendo linguiça, entendeu? Daí ele, não, eu quero, daí ele deu toda a explicação dele. Eu disse, então vamos fazer esse negócio funcionar juntos. Porque se só eu ficar falando de um lado que tem que fazer assim, que a gente tem que mudar, que é importante isso e aquilo, mas se tu não comprar a ideia junto, tu que é o diretor da empresa, as pessoas estão olhando muito mais para ti do que para mim. Né? Eu venho, de vez em quando, converso, enfim, troco ideia com as pessoas, mas é no dia a dia ali o diretor que está dando o direcionamento justamente, né, estratégico para a empresa, né, Evi? Exatamente. E eu trabalho com liderança aí há mais de 8 anos
E quanto mais eu tenho contato com esses líderes, mais eu vejo que a minha mãe era uma líder inata, né? Porque como que ela era aquela líder? Ela nunca fez um curso de liderança, ela nunca estudou, ela, né? Como é que ela conseguia ser uma líder que fazia com que as pessoas vestissem a camiseta da empresa, sabe? Os funcionários trabalhavam de domingo, porque era padaria, né? Então eu trabalhava de domingo a domingo, né? De serviço pesado e aqui, ó, felizes, sabe? Feliz da Então vida. você assim, nossa, isso é gestão, isso é liderança, Com né? certeza. Então eu vejo que, e hoje ainda eu fiquei pirada com aquela palestra que eu estava assistindo, assim, falando realmente porque é a única coisa que o computador e as máquinas não vão substituir a nossa inteligência emocional e o nosso caráter, né? E eu digo assim, caraca, porque vai ter muitas profissões que não vão existir daqui a um tempo, mas a minha é certo que vai existir, porque eu vou ter que ajudar muita gente a ter inteligência emocional, porque esse já está sendo o diferencial competitivo das pessoas, aprender as pessoas a fazer gestão de conflitos, fazer com que as pessoas aprendam a se relacionar com outras pessoas, sem virar briga, apenas trazer pontos de vista E diferentes. resolver conflitos, né? Sempre vai acontecer conflitos. Temos que encerrar aqui a nossa live, já passou o tempo, né? E, sabe o que eu vi agora? Que eu não liguei a luz, peraí. Vou ligar agora. Só pra gente finalizar. Para finalizar, para tirar selfie, quem sabe? Isso, boa Vamos ideia. tirar uma selfie? Gente, quem gostou dessa live, que tá aí, faz o print, deixa a gente fazer a pose, peraí. Faz o print, marca a gente, e depois que for pro IGTV lá da Camila, marca as amigas lá, porque eu aposto que tem um monte de gente que precisa desse conteúdo, né, Camila? Porque tem mais gente aí passando essas dificuldades de tentar plantar uma normativa, uma ISO, e tá tendo conflitos lá nos setores. Vamos ajudar esse povo, vamos compartilhar esse negócio. Vamos tirar selfie, então? Tu tira aí, Camila, ou quer que eu tire? Eu tiro aqui. Tá, galera? Quem gostou, tira print aí e marca a gente. Muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o meu convite. O assunto foi muito legal. Acho aí que vai ter muita gente procurando agora esse curso de gestão de conflitos, né? Porque eu vejo que a gente falou, deu umas pinceladas, mas são 7 passos, né? Pelo que tu disse. Então tem muita coisa ainda que pode ser vista e pode ser aprendido, né? Muito obrigada aí pela tua participação, viu? Ai, guria, eu super agradeço. Quando tu me convidou, eu aceitei de bate-pronto, porque é um assunto que eu gosto, é a maneira que eu sinto que eu posso compartilhar com o mundo, né? A minha contribuição social, ajudando as pessoas também a perceberem as coisas de um outro ponto de vista. Às vezes uma coisinha que tu ouviu aqui, tu já vai conseguir te conversar melhor com teu filho, sabe, com teu marido, e até mesmo lá na tua empresa. Nossa, já valeu, né? Então, sou muito feliz de poder compartilhar isso tudo com você. Que legal, ó, dá um tchauzinho aqui para Ellen, para Edilma, para o Paulo, a Vivi. Tem uma galera, né? Juliana, tem uma galera aqui nos ouvindo, nos vendo. Pessoal, muito obrigada e até a próxima, então. Tá bom, Evi? Obrigadão mais uma vez. Obrigada, meu amor. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.